Dos aspectos, uma das curiosidades que a gente oferece, que a gente traz no livro, é pensar a origem da startup. De onde vem? Esse fenômeno econômico recente, ele começa quando? Então, por exemplo, na época das navegações, da descoberta das Américas, que você tinha as caravelas saindo da Europa em busca de grandes fortunas, de grandes descobertas. Então saíam 40, 50 caravelas e retornavam uma ou duas. Mas essa uma ou duas que retornava, ela voltava com tanta riqueza que de alguma forma justificava aquela conta que os reis, que as famílias ricas financiavam. Isso é uma startup? Essa caravela é uma startup? Tem gente que diz que sim. Tem gente que diz que, olha, era risco, era inovador, você tinha 40, 50 e voltava uma que com tanta riqueza justificava toda a matemática. Eu acredito que não. Eu acredito que a startup como a gente conhece hoje, ela não vem da época das descobertas das Américas, ou das navegações, ou das Índias Orientais. A startup, na forma como a gente conhece ela hoje, ela surge no pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Ela surge nos Estados Unidos, no momento em que havia um esforço de guerra muito grande. De 1940 a 1945, os Estados Unidos se organizou de forma a juntar todos os seus cientistas e mentes brilhantes num esforço de guerra para desenvolver equipamentos melhores para o exército, para desenvolver tecnologias para quebrar códigos, para desenvolver radares, navios, aviões, tudo que você puder imaginar, onde a ciência, o conhecimento pudesse ter altíssimo valor agregado. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos derrama um universo muito grande de dinheiro, investe muito dinheiro, o governo americano investe muito dinheiro para gerar inovações dentro do esforço de guerra para ganhar a guerra. E ganhou-se a guerra. Então os aliados ganham a guerra e aí quando a guerra está ganha, você tem, de um lado, uma série de cientistas das mentes mais brilhantes do país, com pesquisas no estado da arte que ficam pelo meio do caminho, porque a guerra acaba e você não tem mais o dinheiro público para levar aquelas pesquisas, aquelas inovações adiante. Então, o que fazer? Tem algumas lideranças nesse momento da academia, empresariais, que começam a desenhar e a pensar modelos de financiar essas pesquisas que ficaram pelo meio do caminho com o final da guerra. Como a gente poderia, enquanto iniciativa privada, financiar esses cientistas, essas inovações e levar aquilo adiante, sem o dinheiro público, mas com o financiamento privado. E isso acontece. Então, entre 1950 e 1960, começam a surgir modelos de financiamento tanto na costa oeste, em torno de Stanford, como na costa leste, em torno do MIT, Nova York, Vale do Silício, Stanford, Harvard no meio do caminho, uma série de outras universidades envolvidas e empresários para transformar aquele grupo de cientistas que antes estava financiado com o governo público para ser financiado com o governo privado e gerar inovações com impacto na sociedade e, claro, construção de riqueza. No momento que a iniciativa privada começa a financiar essas pesquisas, é para gerar riqueza, já não é mais para ganhar a guerra. Isso evolui e amadurece na década de 50 e 60. Na década de 70 e na década de 80, começa a ter os primeiros retornos. Então você tem investimentos feitos no início da década de 50, 60, nessas pesquisas que surgem a partir da guerra, que começam a dar retorno multimilionários, começa a dar retorno de 100 vezes o dinheiro investido. E a partir daí você começa a ter, claro, esse modelo que hoje a gente define como startup. Então, é nos primórdios do pós-Segunda Grande Guerra
que modelos de financiamento privado de pesquisas que ficaram sem financiamento público começam a ser desenhados e, alguns anos depois, geram retornos enormes com a construção de riqueza fantástica, gerando inovações sociais, inovações tecnológicas. E nesse aspecto é aí que a gente acha que é a origem da startup. A árvore genealógica da startup, ela surge a partir da Segunda Grande Guerra e se espalha pelo mundo. Os Estados Unidos no Vale do Silício, Israel se desdobra de outra forma em Tel Aviv, com um aspecto militar também muito presente. Você tem alguns pontos na Europa que absorvem esse tipo de modelo. A China hoje é um grande exemplo, mas não é um Estado democrático de direito. Então tem grandes inovações, grandes empresas, startups, mas que as regras são diferentes para as pessoas na China. Então é difícil da gente falar do ecossistema chinês quando a gente fala dos aspectos jurídicos. Então é nesse sentido que a gente entende a origem da startup que a gente conhece hoje. Então a startup, que é um fenômeno econômico recente, ela surge no pós-Segunda Grande Guerra dessa forma, com investimento privado viabilizando a continuidade dos cientistas que ficaram carentes do dinheiro do governo no final da guerra. Então você tinha um esforço de guerra científico altíssimo, com muito dinheiro do governo, que para abruptamente quando os aliados vencem a guerra. E o que fazer com essas pesquisas? O que fazer com esses cientistas? Muitos foram por outros caminhos, mas alguns começam a desenhar o que hoje a gente chama de startup. Então esse é o nosso entendimento da árvore genealógica, da origem da startup que a gente conhece hoje.